Miqueias capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos. E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes, e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas. E o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. E os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas. E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. O reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto. Sofre dores, e trabalha, para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia, ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e farei de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias capítulo 5. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor,
como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Sobrescrito 1, sobrescrito 2, exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Miqueias capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te reme, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama a cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda na casa do ímpio tesouros da impiedade. E medida escassa, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas, e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Onri, e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias capítulo 7. Ai de mim! Porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo, todos armam seladas para sangue, cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas.
no dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá-te, desde a Síria e das cidades fortificadas, e das cidades fortificadas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Naum capítulo 1. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar, e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo, e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia a ponto porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Naum 1:15. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram, e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. É decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive desde que existiu tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está, derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles se enegrecem.
Onde está agora o covil dos leões, e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho, e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas. E enchia de presas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros.